quero voltar em mais um caso mostrado aqui o ano passado. Foi bem perto, inclusive, desse de Poços de Caldas. Esse que eu vou trazer agora foi em julho. Foi o assassinato desse homem aqui, ó, o José Lucas. Esse rapaz que trabalhava como... ele vendia cães da raça American Bully, lá em Lavras. Ele tinha 30 anos quando ele foi morto a tiros dentro da casa dele no bairro Morada do Sol. Eu me recordo perfeitamente desse caso, eu me lembro até do momento, no dia que nós mostramos aqui, a reportagem foi até do Maicon Adão. Eu me lembro quando ele me trouxe essa história, olha, encontraram um homem morto dentro da casa dele agora de manhã lá em Lavras. Nós começamos a levantar as primeiras informações e veio para nós a seguinte versão, de que ele tinha sido assassinado e que a companheira dele havia chamado a polícia desesperada, contando que um homem tinha invadido a casa e atirado no José Lucas. Ela dizia para a polícia que suspeitava que o companheiro tinha algum relacionamento extraconjugal, que ele tinha uma pessoa fora do casamento e que esse seria o motivo, a famosa talaricagem. Só que as investigações apontaram completamente ao contrário. E essa mulher aqui, cadê a imagem? Essa primeira aqui da imagem. Essa primeira companheira do José Lucas, ela tinha 31 anos na época, trabalhava inclusive como gerente de uma sorveteria lá na cidade. Ela teria tramado esse crime em parceria com essa outra mulher aqui do lado, que seria a amante dela. As duas estariam tendo um relacionamento. Você deve estar se perguntando por que eu ainda não mostro o rosto de cada uma, porque eu sigo aquela diretriz nossa do jornalismo de algum tempo, de mostrar apenas após a condenação. O que pode acontecer em breve e eu vou te contar já já. Por quê? Já faz um ano que esse crime aconteceu. E até agora não ficou claro qual foi a real motivação desse assassinato. Nós, inclusive, conversamos com a irmã do José Lucas agora à tarde. Ela tem as suspeitas dela. Mas tudo isso vai ser colocado, e o Ministério Público tem a parte dele ali para apontar como a motivação, tudo isso vai ser colocado no júri dessas duas mulheres, que vai acontecer na sexta-feira, depois de amanhã. Então, justamente por isso, nós fomos ouvir a família do José Lucas, que na época preferiu não falar nada, não se manifestar, o trauma ainda era muito recente, mas hoje essa família clama por justiça e espera que essa justiça seja feita na próxima sexta-feira. Põe a reportagem no Cidade. Amanhã eu te ligo. Essa foi a última mensagem enviada por José Lucas à irmã. A promessa de uma nova conversa entre eles nunca pôde ser cumprida. Um áudio que, apesar de curto, ainda representa muita coisa para Fabiana. Eu guardo esse áudio assim, para mim, que é a última vez que ele falou comigo, e no áudio ele falava assim, amanhã eu te ligo. E ele nunca mais ligou. Era manhã do dia 24 de julho de 2023, quando um crime frio e violento impediu que a ligação entre os irmãos acontecesse. Naquele dia, José Lucas Ribeiro da Costa, de 30 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria casa, em Lavras, no sul de Minas. Ao receber a notícia por telefone, Fabiana não tinha ideia do que poderia ter acontecido com o irmão. Esse dia não sai da cabeça de ninguém, para falar a verdade, que fica voltando na cabeça da gente toda hora, todos os dias e a todo momento. Eu recebi a notícia de manhã, quando eu estava me arrumando, tomando banho para ir para o trabalho. Eu cheguei a desmaiar. Lembrar desse dia é muito, muito triste. E assim, lembrar da cena, eu chegando na casa dele, e ele não estava lá, a casa estava com um respingo de sangue. E foi no primeiro contato com a então cunhada que a irmã da vítima notou os primeiros comportamentos estranhos da mulher. Em meio ao luto da família, um convite supérfluo. A preocupação da esposa de José Lucas seria completamente diferente à dos parentes dele. Ela queria, de todas as formas, fazer um café para eu tomar. Eu não entendi naquele momento. Eu falei, gente, eu não quero tomar café. Como que alguém que perde um marido quer tomar um café, quer fazer um café para eu tomar? Ela chamou uma faxineira para limpar a casa. Ela estava mais preocupada com a limpeza da casa do que com a gente com o sentimento que todo mundo estava, sabe?
Durante o registro da ocorrência, a mulher teria contado para a polícia que um homem havia invadido a residência do casal e chamado José Lucas de talarico antes de atirar. Os familiares chegaram a acreditar nessa suspeita de uma possível motivação passional e de infidelidade por parte do rapaz. A forma como que foi, a forma como que aconteceu tudo, né? A história que foi contada e depois a gente veio a saber que não era de fato o que ela tinha, né, falado, o que tinha acontecido, pegou muito a gente assim desprevenido, porque o tempo todo a gente estava dando toda a atenção para ela quando ele morreu, ficamos do lado dela, prestando todo o apoio que ela precisava, sabe? Fabiana lembra que, enquanto as investigações seguiam, a cunhada continuava a demonstrar frieza. A todo momento, ela se negava a dar detalhes do que realmente havia acontecido com José Lucas. O convívio com os parentes do companheiro seguia o mesmo, como se ela não estivesse envolvida no crime. Ela dormiu 2 dias na casa da minha mãe após ter matado ele, né? E ela ainda teve essa capacidade de ir lá dentro da casa da minha mãe e dormir na casa da minha mãe, ficar lá 2 dias, sem a gente saber que era ela. Mas ao término das investigações, ficou claro que a esposa de José Lucas esteve sim envolvida na morte do homem. No inquérito consta que ela teria tramado o assassinato ao lado de uma outra mulher com quem mantinha um relacionamento. Essa segunda suspeita foi apontada como a autora dos tiros. A participação dela foi comprovada após a polícia analisar imagens de câmeras de segurança. As duas mulheres foram presas juntas e, quando questionada sobre a motivação do assassinato, a ex-companheira de José Lucas teria alegado que desejava se vingar de um suposto relacionamento abusivo que sofria com o companheiro. Mas a família do rapaz nega a versão. Fabiana conta que nos 10 anos em que o casal esteve junto, nunca presenciou um comportamento violento por parte do irmão. Nunca tivemos esse tipo de informação sobre relação abusiva, porque ela era uma pessoa que trabalhava fora. Ela sempre estava muito bem maquiada, sempre estava muito bem vestida. Ele levava ela no salão para arrumar o cabelo dela. Ela tinha moto também, ela ia e vinha, ela ia na casa da minha mãe, os dois saíam junto, tanto que a minha sobrinha mais velha ficava com a filhinha deles, quando eles quisessem sair, sabe? Então não existe, não tinha relação abusiva. As duas suspeitas estão presas desde a época do crime. Nesses quase 13 meses desde o assassinato, a pergunta que ainda resta a ser respondida é: por qual motivo realmente José Lucas foi morto? Muita gente me faz essa pergunta. Eu acredito, eu estou falando por mim, não posso falar por todo mundo, porque a gente não tem acesso aos laudos, às coisas ainda, né? Mas eu acredito que foi por querer viver uma aventura amorosa com a pessoa que ela estava, né? E eu creio que é pelo fato das coisas que ele tinha, porque ele tinha um carro legalzinho, ele tinha uma moto legal, e era mais pelos bens também. O julgamento das acusadas já está marcado. Será na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, às 9 da manhã, no Fórum de Lavras. Fabiana vai estar no júri junto com os outros familiares. A esperança de todos é de que as duas mulheres saiam de lá condenadas. É uma dor que a gente não consegue mensurar o que a gente está sentindo. A gente não aceita. E a gente espera que realmente ela seja julgada e seja condenada, porque a gente precisa ter paz, pelo menos respirar não vai trazer ele de volta, mas a gente precisa de ter esse respiro de que ela vai pagar pelo que fez, elas vão pagar pelo que fizeram. José Lucas deixou uma filha de 5 anos que teve com a suspeita do crime e um menino de 11, do primeiro relacionamento. Fica muita saudade dele, porque ele era um cara feliz, ele era um cara tipo que o que ele podia fazer para todo mundo, ele fazia. É uma saudade, assim, é uma dor que nada passa, nada, sabe? Nada restaura. Todo dia parece que a gente está com uma faca apontada no peito, porque a gente não aceita a forma que foi feito, por que ela fez isso com ele. E aí, gente, é um caso que nós vamos acompanhar até o final. Na sexta-feira nós traremos os detalhes diretamente do fórum lá da cidade de Lavras. Estaremos em contato durante todo o dia com a família do José Lucas, com os representantes que estarão no júri. Vamos tentar, é claro, o contato com a defesa dessas acusadas. Nós queremos saber o que é que eles vão alegar lá diante do tribunal do júri, né, em defesa delas. O fato é que essa questão da relação abusiva que ela teria alegado lá no começo, que
planejou o crime para se livrar de uma relação abusiva, onde era agredida e passava por situações desse tipo. Isso já tinha sido descartado pela polícia lá atrás, né? Lá no início das investigações, a polícia já entendeu que isso aí praticamente não existia. Resta saber agora como a defesa vai trabalhar. O que a defesa vai alegar? Um homicídio como esse, ainda mais da maneira como aconteceu, tudo planejado, não tem muito o que se contradizer. Não há uma legítima defesa, não há algo que possa dar legitimidade à ação dessas duas mulheres. Isso que eu gostaria de entender, como a defesa vai trabalhar. As respostas para tudo isso nós teremos na sexta-feira. Vamos acompanhar e vamos cobrar fortemente aqui, pelo menos diante das informações que temos até então, uma condenação. Sexta-feira eu volto nesse caso.